Boa tarde, tudo bom, gente? Esse vídeo tem a intenção de mostrar para vocês e recordar também um pouco as noções de pH e de pK e a implicação disso em sistemas bioquímicos, tá bom? Bom, a ideia básica, a gente pode começar por aqui, vamos colocar aqui, acho que vão ser várias telas, creio eu, tá? Então vamos colocar assim, ó, pH, pK, tá bem? Então, onde que surgem esses conceitos e qual o emprego desses conceitos, basicamente? A ideia básica é que você pode generalizar a dissociação de um ácido fraco qualquer, certo? Em um próton mais uma base relacionada a esse próton. Esse H aqui pode ser um ácido orgânico qualquer e pode ser um ácido orgânico fisiológico, pode ser um ácido cítrico, pode ser um ácido fosfórico, que é o principal sistema de tamponamento intracelular, pode ser um ácido acético, responsável pelo principal sistema de tamponamento extracelular, pode ser uma proteína que de repente está carregada com próton, um resíduo de aminoácido e libera, ou seja, isso aqui é uma forma genérica de você alocar qualquer tipo de fenômeno de equilíbrio de dissociação de ácidos fracos. Tá? Ácidos fracos, partindo do pressuposto que a gente está trabalhando numa esfera fisiológica. Bom, a ideia por detrás desse processo de dissociação, que é um processo em equilíbrio, é que ele ocorra em velocidades. E essas velocidades, elas seguem a lei das velocidades e a gente pode definir elas por taxas. Por exemplo, a velocidade de dissociação do HA, ela pode se dar em função da liberação do próton H+, de sua base correlata a menos, a partir de uma constante de velocidade, que a gente pode chamar de K1. Mas, por outro lado, esse processo pode ser revertido. Você pode ter um próton que se associa aqui ao ânion e forma um HA, e a gente pode chamar esse daqui, então, de K-1, que seria o processo reverso. Tá certo? Pela lei de velocidades, a gente consegue definir o seguinte: se a gente colocar uma velocidade, a representação de velocidade que pode ser a direita, que seria, nos livros aparece como forward, ou a direta, vamos colocar como direta, vamos colocar como dir aqui. Velocidade direta seria nada mais nada menos do que essa constante de velocidade, K1, e aí eu faço um alerta, constantes cinéticas, elas costumam não, assim, por definição, elas possuem letras minúsculas, e as constantes de equilíbrio possuem letras maiúsculas, tá bem? A estação, talvez, do velho e bom Km, lembra do Km? Porque o Km não é propriamente uma constante só cinética, ela envolve também um pouco de equilíbrio e acaba sendo um K maiúsculo. Mas, enfim, isso aqui é definido como o produto, essa velocidade pode ser definida como um sinal negativo relacionado à concentração de HA, tá certo? Essa velocidade pode ser tomada como isso. E o que também pode ser referido como a variação negativa da concentração de HA no tempo. Tá bem? Isso aqui é das leis de velocidades. Quer dizer, o que a gente está falando aqui, esse desenho é uma derivada total, né? Diferente de uma derivada parcial, que tem uma outra simbologia. Então, a variação, a gente leria da seguinte forma: a variação total da concentração de HA no tempo. Só que a tendência desse HA é de reduzir no tempo, então esse sinal acaba ficando negativo. Por outro lado, você pode ter também aqui uma velocidade, vamos colocar de inv como inversa, seria reward ou algum outro termo, mas seria uma velocidade inversa, que ela pode ser representada como a velocidade de formação desse HA. Né? Então você pode dissociar o HA ou você pode formar o HA. A velocidade de formação desse HA, a gente poderia dizer que é muito bem H-1, que multiplica a concentração de H+ por A-, certo? E isso também pode ser representado como a variação, uma variação crescente, né, de HA no tempo. Quer dizer, enquanto a velocidade direta diz respeito à constante cinética K1 e relaciona-se ao desaparecimento do ácido fraco, que mais uma vez insisto, pode ser qualquer ácido fraco do organismo, inclusive aminoácidos, dependendo do seu
seu valor de ionização, você tem uma velocidade inversa desse processo, que nada mais é do que a formação desse HA, né? A formação desse ácido fraco. Então veja que você tem dois vetores aqui que ocorrem no tempo, né? Dois vetores que ocorrem no tempo. Um é a desconstrução do HA, e outro, que vem da esquerda para a direita, e outro é a formação do HA, que vem da direita para a esquerda. Tá certo? Isso é regido por lei de velocidades, eu não sei se você vai lembrar. Por exemplo, essa reação aqui, deixa eu mudar a corzinha até, ó, essa reação aqui, que depende que é uma constante que está dependendo somente do HA, é uma reação de primeira ordem, pela lei de velocidades. Já essa segunda, que é a inversa, que depende de depende de H mais e de A menos, é uma reação global de segunda ordem. Por que a gente fala global? Porque na espécie química H mais, ela é de primeira ordem. Por que ela é de primeira ordem? Porque eu não estou precisando de 2 H mais. Se eu precisasse de 2 H mais, ela seria de segunda ordem. Se eu precisasse de 3 H mais, ela seria de terceira ordem, assim por diante. Mas na verdade, ela é de primeira ordem no H mais e é de primeira ordem também no ânion, correlato, A menos. Mas é de segunda ordem global, correto? Pois bem, ocorre que a gente considera que a chamada taxa de reação, taxa líquida de reação, vamos colocar assim, ó, taxa líquida de reação, ela pode ser considerada como a somatória das velocidades a partir de uma determinada velocidade até uma reação qualquer, entendeu? O que no nosso caso aqui, basicamente, seria considerar a velocidade direta mais a velocidade inversa, foi assim que eu representei, né? Esse Vzinho, inclusive, é V minúsculo, viu? Aqui fica meio difícil trabalhar aqui com a canetinha de tábua digitalizadora, mas ele é um V minúsculo. Então, se a gente colocar agora, vamos chamando isso aqui, começar a dar nome aos bois, né? Chama isso aqui de 1, chama isso aqui de 2. E aí é bom que eu já divido esse quadro aqui na metade. Ó. Isso! Beleza? Se eu chamar de 1 de 2, eu substituir, né? Substituindo. Então, se eu substituir esses valores, eu posso dizer então claramente o quê? Que a taxa líquida, vamos dar um nome para a taxa líquida, né? Sei lá, taxa líquida, TL, não sei o que poderia ser. Ela vai ser representada, portanto, por menos K1, eu fiz KI, né? Menos K1HA mais K menos 1 H mais A menos, né? O produto H mais A menos. Essa seria a taxa líquida de reação, tá certo? Ocorre uma coisa que é bem curiosa. No equilíbrio, o que é o equilíbrio? Cara, equilíbrio tem formas bem legais de definir equilíbrio. Se você coloca um copo com água em cima da sua mesa e você dosa a quantidade de H mais dele, se essa quantidade, ou você dosa alguma informação que tenha, ou você verifica a temperatura, sei lá, se isso não variar no tempo, significa que está em equilíbrio. Que tempo que é esse? Não é uma definição clara, matemática, de que tempo que é esse. A ideia do equilíbrio diz respeito mais à ausência de mudança do que propriamente a um tempo em que não ocorrem mudanças. Então é como se o tempo fosse infinito. Na prática, não vai ser bem assim com um copo d'água, ainda mais se você estiver respirando perto dele, como a gente deve ver, inclusive. Mas assim, na prática, as coisas não estão propriamente em equilíbrio, mas no formalismo matemático, busca-se esse equilíbrio para resolver problemas de forma mais simplificada. No equilíbrio, a gente diz o seguinte, que a velocidade direta, a velocidade de reação direta, ela se equilibra com a velocidade de reação inversa, tá certo? Se a velocidade direta, então se a gente colocar aqui uma representação de setinhas, né, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que no equilíbrio, nossa, no equilíbrio eu perdi tudo aqui, cadê minha setinha? Opa, está aqui o azulzinho. Nossa, ele é muito pequenininho. A gente está dizendo que, eu não vou sujar aqui, senão vai ficar, na hora que você pegar essa prancha depois, você não vai entender por que tem o azulzinho de um lado e do outro. Vamos colocar dessa outra forma. A gente quer dizer o seguinte, que no equilíbrio, essa dissociação, ela se equilibra, por definição, com a associação. Em velocidades que são velocidades
velocidade direta e velocidade inversa, que são velocidades equânimes, né? Então, se a gente colocar dessa forma, a gente pode dizer então que menos K1 HA pode ser representado como K menos 1. Na verdade, você está com um valor negativo aqui, né? O K menos 1 está positivo, você joga ele para o membro da direita com um valor negativo também, né? K menos 1 que multiplica H mais A menos, correto? Bom, são dois valores negativos, eu posso multiplicar os dois membros por menos 1, né? Não tem problema nenhum com isso. Então eu posso dizer que K1 HA pode muito bem ser representado por K menos 1 H mais A menos, certo? Ótimo. Então você tem aqui uma relação de constantes, né? K1 é a constante de velocidade da reação direta que vai da dissociação de HA para a direita, por assim dizer, né, da dissociação, e K-1 é também uma constante cinética que diz respeito à formação de HA a partir de H+, e de A-. Cara, se você tem uma constante e você tem outra constante, para que ficar brigando com constante? É melhor você reunir todas elas numa constante única, porque constante parte do pressuposto que é constante. Então, se não haverá variação, para que ficar tratando como números isolados? Então, a gente pode definir aqui uma relação, a gente pode definir isso aqui, ó, que K-1 sobre K1 como sendo Ka. Por que não? Seria o quê? Seria uma constante de equilíbrio de dissociação. Uma constante de equilíbrio de dissociação, que na verdade não é uma constante de dissociação, é uma constante de equilíbrio de dissociação. Qual que é a diferença? A diferença é que quando eu colocar esse HA aqui na água, ele vai tender a dissociar. Só que essas espécies associadas vão tender novamente a se associar. Tá? Eu não estou colocando H+ na água ou A-, eu estou colocando HA. Então, no momento que eu coloco o HA na água, a tendência é dissociar. Então é um equilíbrio de dissociação. Se eu definir dessa forma aqui, eu posso dizer então que esse Ka pode muito bem ser colocado como sendo H+, A- sobre HA. Concorda? Então eu tenho aqui o que eu vou chamar de 3 aqui, tá? Veja que interessante. A gente sai de parâmetros de velocidade de reação, velocidades de reação, com constantes cinéticas, né? Constantes cinéticas, e chega numa constante que não envolve velocidades mais, e sim envolve concentrações químicas. Quando você tem uma constante que se relaciona a um equilíbrio de concentrações químicas, você tem uma constante de equilíbrio. E a constante de equilíbrio não é mais da alma e do escopo da cinética de reações, e sim da termodinâmica. Tá? Da termodinâmica. Isso é bem interessante. A gente partiu aqui em cima da cinética. Eu não devia ter colocado aqui. Não vou colocar aqui não. Fica assim só como vídeo, porque senão pode confundir na prancha depois, tá bem? A gente partiu de constantes cinéticas e a gente chega numa constante termodinâmica. Tá certo? Bom, o que a gente faz com essa constante termodinâmica agora? Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui quietinho e vou abrir uma nova prancha. Tá? É como se fosse um novo quadro, na verdade, né? Deixa eu ver onde é que está aqui o babado. Pum, beleza, estamos no novo quadro. Bom, então nós chegamos à conclusão, se a gente poderia até colocar aqui, dar nome aos bois, né? Mas na verdade dar nome aos quadros, né? Eu vou colocar aqui num cantinho como quadro 2, tá? Isso aqui vai ter, obviamente, nomes, né, desses quadros, mas se por acaso você se perder em algum deles, então esse aqui vai ser o quadro 2, depois eu escrevo o quadro 1 no outro. Bom, então nós chegamos na seguinte conclusão, que Ka vai ser igual ao produto H+, A- sobre HA. Se você quiser lembrar um pouco também do ensino médio, isso aqui nada mais é do que a concentração de produtos sobre a concentração de reagentes da reação, né? Partindo do pressuposto que você tem a reação de HA em equilíbrio com H+, mais A-. Tá bem? Bom, legal.
Veja então que você tem uma relação. Agora, abreviando todo o formalismo matemático, vamos fazer o seguinte, vamos chamar de P. Peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos atribuir, vamos multiplicar, vamos fazer assim, multiplicando por menos log nos membros, os dois membros. Mas por que você vai multiplicar por menos log? Porque sim. A explicação por detrás disso, ela vai lá para a termodinâmica de 1860, 1870. Como a gente está gravando um vídeo com um aspecto pedagógico, vamos tentar abreviar essas dores e perceber a situação de que eu posso multiplicar pelo antilogaritmo, que também é o recíproco do logaritmo, ou logaritmo negativo nos dois membros. Se eu fizer isso, eu vou ter o seguinte, que menos log de Ka vai ser igual a menos log dessa expressão toda aqui, né? Você vai ter menos log de H mais a menos sobre HA, certo? Se você expandir agora essa expressão, a gente pode então considerar que menos log de Ka, e esse K agora já passa a ser maiúsculo, né? Porque é uma constante termodinâmica, deixa de ser agora uma constante cinética. Eu posso separar esses membros como sendo menos log, não sei se todos vão lembrar, não custa então a gente colocar, né? Quando você tiver log de A vezes B, isso aqui é igualzinho a log de A mais log de B, quer dizer, eu consigo separar os membros. Então eu posso separar esse membro dessa forma aqui, ó, é log de H mais, tá bem? Menos, você pode colocar menos também entre aspas aqui e fazer mais aqui também, tanto faz, ó, menos log de H mais, e aqui ficaria o que? Mais log de A menos sobre HA, ok? Se a gente desmembrar então aqui um pouco mais, a gente pode dizer o seguinte, que menos log de Ka vai ser igual a menos log de H mais, menos, né? Menos, porque tem um menos aqui, né? Menos log, menos log de A menos sobre HA, certo? Ora, a gente pode mexer um pouco nessa expressão e a gente pode obter o seguinte, então, que menos log de H mais, vamos colocar assim, então, né? A gente pode colocar assim, então, menos log de H mais pode ser representado por log de Ka, a gente pode colocar aqui, ou então a gente pode fazer de um jeito até mais simples, quer ver? Em vez de fazer desse jeito aqui, vamos fazer de um jeito que talvez seja mais compreensivo, tá bem? Vamos fazer o seguinte, ó, chamando, né? Eu tenho aqui menos log e menos log, né? Então, chamando de P como sendo menos log de alguma coisa, como x, por exemplo, eu posso então dizer que PK, né, menos log de Ka, menos log de alguma coisa é igual a P, então PK vai ser igual a PH, né, as coisas vão surgindo, né, menos log, aqui eu podia fazer P a menos sobre HA, mas aí fica complicado, vamos deixar desse jeito menos, de A menos sobre HA, correto? Se a gente mexer um pouco nessa expressão, a gente pode dizer então que menos PH vai ser igual a menos PKA menos log de A menos sobre HA. Tá tudo menos, né? Se eu multiplicar então por menos 1, eu posso ter que PH vai ser igual a PKA mais log da concentração de A menos sobre HA. Fechar aqui, P. Essa expressão aqui é uma expressão quase mágica. Além dela estar no formalismo básico das relações de pH, de pKa, etc.,
ela está inclusive dentro dos sistemas de dosagem de gasometria arterial em clínica hospitalar, para você ter uma ideia. Isso aqui é chamado classicamente de equação de Henderson. Pode pegar no livro de bioquímica que você vai ver. Hasselbalch, tá bem? Hasselbalch. Essa expressão é uma expressão muito importante e uma expressão que permite você criar, permite você relacionar o pH pH celular, fisiológico, o pH de um determinado sistema qualquer, com as proporções da parte aniônica, ou da parte básica, e da parte ácida de um determinado ácido fraco, em função de uma impressão digital. Essa impressão digital química é chamada de pK. Vocês devem ter visto isso. Veja que o pK nada mais é do que um artífice matemático para se trabalhar com Ka. Né? Eu vou puxar de cá para não... Né? Isso daqui nada mais é do que um artífice matemático para você trabalhar com Ka. Ka é uma constante de equilíbrio. Um equilíbrio que diz respeito à capacidade de dissociação de ácidos fracos, tais como a quase virtualidade de todos os ácidos orgânicos e até inorgânicos que a gente tem em sistemas biológicos. Esses valores aqui são valores grandes, são valores chatos de se trabalhar, tá certo? Porque normalmente num processo de dissociação do tipo HA dissociando-se por H+, mais a menos, você tem uma molécula, vamos dizer assim, de HA, que é capaz de dissociar 10 a menos 4, 10 a menos 6, 10 a menos 7 moléculas de H+, ou de A-. Ou seja, isso aqui está representando algo como 0,001. Mas isso pode muito bem ir para 0,0000 coqueirinho 1, que são números muito chatos de se trabalhar. Não se sabe direito a origem concreta desse processo, mas sabe-se que um senhor chamado, cadê o negócio aqui? Chamado Sorensen, vou colocar para cá. Um senhor chamado Sorensen, acho que era sueco, se não me engano, tem um treino aqui nesse Sorensen, que trabalhou na cervejaria chamada Carlsberg, na Europa, durante muitos anos, e há muitos anos atrás. Ele tinha a mania, entre aspas, ou ele tinha o hábito de atribuir P, aqui embaixo, ó, P, a uma noção, vou colocar para cá para não confundir na prancha, então vou puxar aqui para cá do Sorensen. Sorensen é o P, né? Isso aqui vai ficar meio feio, não vai? Vou colocar para cá. Esse P, ele significava duas coisas. Ele podia significar power seria potência, né? Então, nos cálculos que ele fazia, esse power significava potência. E realmente esse P dá a ideia de uma potência, por exemplo, uma potência de equilíbrio de dissociação de um ácido. Veja que quanto maior for esse valor de Ka aqui, ó, maior, significa que maior vai ser a concentração de H+, e portanto maior a potência de dissociação desse ácido fraco. Então, alguns autores atribuem que ele haveria colocado essa noção de P, ou melhor, esse escrito de P, como sendo de power, e outros que ele trabalhava muito com as noções de P e Q. Já viu isso em livro de matemática? P e Q como sendo duas constantes ou dois parâmetros que são permanentes no formalismo matemático. Não se sabe de a origem correta, mas sabe-se que toda a sua dor de cabeça, que eu vou colocar aqui numa cor bem vistosa, ela se originou dessa equação aqui, né? Parte da sua dor de cabeça, que envolve noção de pH, pK, etc., ela é centrada nessa equação aqui, que nós vamos explorar bastante, tanto para a ideia de tamponamento biológico, quanto para a ideia de dissociação de elementos biológicos, moléculas tais como aminoácidos, por exemplo, que são capazes de obter padrões de dissociação, como para a construção de curvas de titulação, que inclusive é assunto de material que está sendo cobrado para vocês, quanto para o desenvolvimento disso no RStudio, explorar essa equação um pouco melhor, um pouco mais, tá bem? Ok. Então, por hora, muito obrigado. Até breve.